Hoje é dia de informação aqui no canal e eu estava pensando esses dias, caramba, janeiro chegou. Exatamente um ano atrás eu já estava na expectativa, junto com vários outros jovens católicos, para a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Panamá em janeiro do ano passado. Passou rápido, né? 2019 passou assim, ó, voando. Graças a Deus foi um ano que passou muito rápido. Mas afinal de contas, qual é o intuito de gravar esse vídeo? Eu queria que esse vídeo ele fosse realmente um incentivo para muitos jovens que se encontram hoje na situação que eu me encontrava há algum tempo atrás. Ir para a Jornada Mundial da Juventude era um dos meus maiores sonhos desde que eu tive conhecimento desse evento, que foi quando eu entrei lá em 2009 no Grupo Jovem, na Pastoral da Juventude. Eu não fazia a menor ideia que existia a Jornada da Juventude e foi só em 2009, quando eu comecei a participar da PJ, que eu descobri que esse evento ele existia. E aí passaram-se algumas jornadas sem conseguir me organizar, até que nessa última, graças a Deus, eu consegui ir. O que foi que eu fiz então para conseguir ir para a Jornada Mundial da Juventude? De que forma que eu me organizei, já que eu não falava o idioma do país, aliás, até hoje eu não falo, não tinha ninguém para ir comigo, principalmente a pessoa que já tinha ido para a jornada, que já sabia como se organizar, como organizar uma viagem desse porte, e também eu não tinha muito dinheiro para investir em uma viagem desse tipo, porque é uma viagem internacional, então você não tem como, você vai gastar muito, sabe? Na época eu ganhava apenas um salário mínimo, mas eu consegui me virar e eu consegui ir até a Jornada Mundial da Juventude. Então, se você é um jovem católico que tem esse sonho de ir para a Jornada Mundial da Juventude e de conhecer, claro, outro país, porque em um evento como esse você acaba realizando dois sonhos ao mesmo tempo, que é conhecer um outro país e também estar presente em um evento tão grandioso como esse, reunindo jovens do mundo inteiro, juntamente com o Santo Papa, é para você que eu estou gravando esse vídeo agora, tá? Porque eu estava nessa situação, sozinha, com pouco dinheiro e sem saber por onde começar. Bom, o primeiro passo que eu dei ainda em novembro de 2017, perceba que a jornada ela aconteceu na verdade em janeiro do ano passado, de 2019, mas em novembro de 2017 eu já estava me organizando e buscando formas de conseguir ir para a Jornada Mundial da Juventude. Eu comecei a pesquisar na internet pacotes que pudessem me levar de uma forma segura até esse evento no Panamá. E aí, pelo menos para mim, a melhor opção que eu encontrei foi através da agência de viagem Rosa Mística, que para quem não sabe é da comunidade Obra de Maria, que me deu todo o apoio, que me deu todo o suporte, foram super atenciosas comigo desde o primeiro dia que eu cheguei na agência até o momentos durante a própria Jornada Mundial da Juventude. Então é realmente algo que eu vou falar aqui para vocês que eu confio muito, porque eu senti na pele toda a preocupação deles, porque tinha uma jovem que não sabia falar o idioma, que não conhecia nada do país e que estava indo sozinha. E essa preocupação deles já começou comigo no próprio dia da compra. Para realizar a compra desse pacote com a comunidade Obra de Maria, eu não precisei de cartão, imprimi alguns boletos e esses boletos eles foram divididos em parcelas de 12 vezes de R$ 294. Tá? Então eu paguei esse meu pacote com a comunidade Obra de Maria no período de novembro de 2017 até novembro de 2018. Tá? E por que eu não paguei até um mês antes, por exemplo? Porque pelas regras de lá, da agência, tudo teria que estar quitado até no máximo 2 meses antes desse evento acontecer. Então, eu paguei durante um ano, mais a taxa de adesão, que foi impresso um outro boleto por fora, e no mesmo dia que eu realizei a compra, eu tive que pagar essa taxa de adesão para que a minha compra ela fosse confirmada. Eu não me recordo agora exatamente qual foi o valor dessa taxa de adesão que eu comprei para poder ir para a Jornada Mundial da Juventude. Se eu não me engano, foi o mesmo valor dessa parcela, de R$ 294. Tá? E esse meu pacote, caso vocês queiram saber, ele foi o pacote mais barato. Existem algumas opções. Então, por exemplo, se você é o tipo de jovem que você está indo, independente de estar sozinho ou acompanhado em grupo, você pode optar por ficar em hotel ou ficar em alojamento. No meu pacote, que era mais barato, eu não fiquei em hotel, porque, se eu não me engano, era quase R$ 2.000 a mais que eu teria que pagar, se eu não me engano, tá? Então eu não fiquei em hotel e eu também não optei pelo pacote que você iria participar de alguns eventos da pré-jornada e iria conhecer alguns países mais próximos. Então eu fui diretamente para a Jornada Mundial da Juventude. Assim que encerrou a jornada, eu voltei, eu regressei e o hotel não estava incluso, eu fiquei em alojamento. Como eu não optei por hotel, eu optei por alojamento, então essa questão do meu alojamento não estava incluso nesse pacote. O que estava incluso nesse pacote basicamente era a minha passagem de ida e volta
e o meu seguro. Não me recordo agora se tinha mais alguma coisa incluso, tá? Confesso que não. Eu procurei o meu contrato esses dias, mas eu não encontrei. Eu acho que eu já joguei ele fora, infelizmente. Então, o que acontece? Se eu tivesse optado por hotel, então, nesse momento da compra do pacote com a agência de viagens, eu teria já fechado o lugar ao qual eu iria ficar. Mas como eu optei pelo alojamento, então isso foi uma coisa que só foi pago na minha inscrição, que é uma coisa que eu vou falar com vocês daqui a pouco, tá? É importante ressaltar que quando eu fechei esse pacote com a Comunidade de Obra de Maria, com a agência de viagens da Comunidade de Obra de Maria, não estava incluso, por exemplo, a minha passagem, nem ida, nem volta, Recife-São Paulo. Então isso foi um gasto a mais que eu tive que ter para sair de Recife até São Paulo e para voltar também de São Paulo até Recife. Esse foi um gasto a mais que eu tive. Então, já comecei a me organizar cerca de um ano antes. Eu tinha um salário mínimo, então consegui me apertar e consegui pagar. Caso você não trabalhe, esteja querendo ir, seja sozinho, seja com algum grupo de jovens da sua paróquia, o que você pode fazer? E aí eu vou falar isso, todas essas dicas que eu vou passar para vocês agora são dicas que eu peguei com jovens que estavam na Jornada Mundial da Juventude do Panamá e que eles me contaram o que eles fizeram para ir, já que eles estavam tão apertados e não tinham condições de estar presentes nesse evento. Tá? Primeira coisa que você pode fazer, já que nós temos bastante tempo para se organizar até a próxima Jornada Mundial, que vai acontecer agora em Portugal. Então, se você sonha em conhecer Fátima, eu recomendo que você comece a correr atrás dessa viagem, porque eu garanto que vai ser uma viagem inesquecível, tá? A própria jornada já é uma experiência incrível, inesquecível para qualquer jovem que é católico. E Fátima, então, nesse fala. Inclusive, na jornada do ano passado, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, ela estava presente. E a sua participação, inclusive na vigília que nós tivemos junto com o Papa, foi realmente um momento muito emocionante para todos nós que somos devotos da Virgem Maria, tá? Mas só voltando, antes que eu me esqueça e acabe me perdendo aqui no vídeo, como nós temos muito tempo ainda para se organizar, uma opção é você chegar para o seu pároco e perguntar se de alguma forma ele pode colaborar com as despesas da viagem, se ele pode colaborar e com quanto que ele pode colaborar. Uma outra opção, como ainda tem muito tempo até lá, é você se reunir com um grupo. Se você for sozinho, pedir ajuda ao grupo jovem que você faz parte, seja ele a JC, seja ele Pastoral da Juventude, e pedir ajuda também a algumas pessoas, ao seu coordenador. E o que é que você pode fazer? Pode começar fazendo rifa, pode começar a correr atrás de doação para fazer algum bingo, claro, com autorização do pároco, tá? Da paróquia que você frequenta. Você também pode começar a fazer pedágio, igual a gente faz na JC, sabe? No sinal, pedindo dinheiro, pedindo ajuda para a realização do EJC, você também pode fazer pedágio. Em alguns fins de semana, em alguns dias da semana, seja final de semana, dia de semana, aí você vê o que fica melhor para você e também para a equipe que está com você nessa. Pode fazer pedágio, pode pedir para confeccionar camisetas personalizadas, canecas personalizadas, chaveiros personalizados e vender não apenas na paróquia, mas aproveitar alguns eventos da juventude da diocese, como por exemplo o DNJ, que é o Dia Nacional da Juventude, para vender esses produtos e assim conseguir arrecadar dinheiro, tá? Uma outra coisa também que alguns jovens fizeram foi vender lanche, a venda de lanches na porta da igreja, na saída, tá, da missa. Quando os fiéis estão saindo da missa, eles vendiam alguns lanches aí. Então, isso são algumas alternativas que podem começar a te ajudar se você é uma pessoa que está começando do zero, certo? Então, eu falei agora há pouco da questão do meu pacote, que foi com a agência de viagens da Comunidade de Obras de Maria, que é a Rosa Mística. Agora eu vou falar sobre a questão da inscrição, que já é um outro gasto que você vai ter e é uma coisa à parte, tá? Essa inscrição, o site oficial da Jornada Mundial da Juventude do país que está sediando a jornada, ela vai abrir bem mais próximo do evento acontecer. E aí eu tô com a colinha aqui, tá? Porque existem alguns tipos de pacotes também na inscrição. Não só no momento de você sair do país com a agência de viagem, mas também no momento da inscrição, tá? Então, vocês estão vendo aí na tela, esse primeiro exemplo aí, o meu pacote, por exemplo, ele foi o A1, que me dava direito ao alojamento simples. O que é esse alojamento simples? Para os jovens que não têm condições de pagar um hotel, por exemplo, esses jovens eles vão ficar alojados, vão ficar hospedados em casas de voluntários, de famílias da paróquia, que você vai ser direcionado no momento da sua inscrição. E aí algumas famílias, elas se colocam à disposição para receber esses jovens, certo? Então, eu acabei ficando em casa de família, tá? Então, eu tive direito com o A1 ao alojamento simples, as comidas. Então, nós recebemos uma espécie de ticket, um talão que tinha uma espécie de ticket,
ao qual a gente apresentava nos estabelecimentos credenciados na Jornada da Juventude, eles faziam a leitura do código de barra e aí nós tínhamos direito ao café da manhã, almoço e jantar, certo? Para ilustrar e você entender direitinho como foi que ocorreu esse processo aí no momento da nossa alimentação, eu gravei vlog de todos os dias que eu estava na Jornada da Juventude e eu mostrei, não só no vlog, a gente comprando comida com esse ticket, mas eu mostrei também ele junto do kit da Jornada Mundial da Juventude, o kit do peregrino no aeroporto, quando eu estava voltando para Recife. Então, se você não viu esses vlogs, caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar linkado aqui embaixo os 3 vídeos, ou melhor, os 4 vlogs que eu gravei lá, para que vocês possam conferir direitinho como é uma rotina de Jornada Mundial da Juventude, certo? Então, tinham direito à comida, tinham direito ao transporte, e nós recebemos lá no Panamá um cartão muito parecido com esse VEM, que nós temos aqui na cidade do Recife, com passagens ilimitadas, tanto para ônibus quanto para metrô, apesar que alguns cartões tiveram alguns problemas lá. Tivemos também o seguro, através da nossa inscrição, e o próprio kit peregrino, que eu não vou falar para vocês o que é que vem, porque aí vocês precisam ver o último vlog que eu abri a mochila e mostrei tudo que veio nesse kit. Não vou falar por 2 motivos. Primeiro, porque vai ficar muito extenso esse vídeo, e segundo, porque esse kit ele varia um pouquinho de jornada para jornada. Então pode ter alguma coisa que teve nesse kit do Panamá que não vai ter no próximo kit peregrino de Portugal, certo? Além dessas opções de pacotes aí, vocês estão vendo que o valor ele é em dólar, importante ressaltar. Então, na próxima Jornada da Juventude, todo o pagamento será em euro, então se liguem nisso, vai ser um pouquinho mais caro. E o que diferencia também esses valores é o que está de fato incluso ou não. O meu, que era A1, estava incluso tudo, mas aí uma pessoa, por exemplo, que ele não fazia a opção de ter incluso o alojamento simples, o valor ele já caiu um pouco. Então, se você tem de repente aí a casa de alguém para você ficar lá em Portugal, já vai diminuir um pouco aí no seu bolso. Além das opções de pacotes tipo A, também tem os pacotes tipo B e os pacotes também tipo C, como vocês estão vendo aí também na tela, certo? E aí, como é que a gente sabe em qual paróquia que a gente vai ficar hospedado? Qual paróquia vai ficar responsável por nós? Nós fazemos a inscrição. E depois do pagamento, depois que é confirmado o pagamento da inscrição, chega um e-mail que você cadastra nesse momento da inscrição, e nesse e-mail que você descobre qual vai ser a paróquia que vai ficar responsável por você e por outras pessoas da sua mesma nacionalidade. Geralmente eles dividem dessa forma, tal paróquia ficará com um grupo só de brasileiros. Foi o que aconteceu comigo na Jornada Mundial da Juventude, ok? Então, só continuando. Com relação a essa agência de viagens, a pessoa que estava responsável por mim, ela chegou a telefonar para mim para comunicar que ela, em determinado dia, iria realizar a inscrição de todas as pessoas que haviam realizado a compra dessa viagem junto com ela. Só que eu não tinha dinheiro nessa data e por isso que eu fiz a minha inscrição depois. Por eu ter feito a minha inscrição depois, a paróquia que eu fiquei foi diferente do grupo que estava indo comigo. E aí o que foi que eles fizeram? No próprio aeroporto de Guarulhos, havia uma pessoa da comunidade Obra de Maria que ficou responsável por recepcionar todo mundo. E nós recebemos da comunidade Obra de Maria uma espécie de kit também, certo? Onde estava a nossa passagem, apesar que todos nós já havíamos impresso a passagem em casa para levar, estava a nossa passagem, estava uma etiqueta para colocar na mala, um crachá de identificação, e eu não estou lembrando agora, mas tinha mais alguma coisa também nesse kit. Confere lá no vlog que você vai ver direitinho como foi esse kit que a gente recebeu. Então nós não saímos sozinhos aqui do Brasil. Nós nos encontramos com o responsável da Jornada Mundial da Juventude em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos. Fomos para lá, fizemos um grupo no WhatsApp só com essas pessoas que estavam indo nesse voo. E lá também a gente ficava mantendo contato, principalmente eu que fiquei em outra paróquia. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia nada, não sabia falar o idioma, estava incomunicável porque eu estava sem chip com a internet. E aí o que foi que aconteceu? Havia uma pessoa no aeroporto de lá do Panamá e essa pessoa da comunidade Obra de Maria, que ficou responsável por mim aqui em Recife, também estava lá. Então isso para mim foi essencial, foi o que fez toda a diferença, porque esse grupo que foi comigo seguiu em uma van e essa pessoa que estava comigo esperou um outro grupo chegar de brasileiros que estava indo para essa paróquia que eu estava indo, e ela me colocou junto com esse pessoal dentro de uma van e aí me deixaram nessa paróquia. A partir do momento que você chega, já no primeiro dia na paróquia já está acontecendo algum tipo de evento. Então quando eu cheguei estava acontecendo a missa. E após a missa houve também alguma apresentação demonstrando como era a cultura local. E como foi que eu me virei lá no Panamá, se eu não conhecia ninguém e se eu estava sozinha?
Nas minhas pesquisas eu acabei encontrando uma página no Facebook da Jornada Mundial da Juventude e nessa página havia também um link para o grupo do WhatsApp que eu entrei. Comecei a fazer amizade com algumas pessoas, comentei que eu estava um tanto apreensiva porque eu estava indo sozinha. Eu já fiz amizade com 2 pessoas pelo próprio grupo do WhatsApp, que foi a Priscila, que era de São Paulo, estava indo com um grupo. Ela estava sendo responsável por esse grupo que ela estava levando, até a filha dela estava junto. E Kelsey, que hoje é quase como um irmão para mim, que ele é um amigo meu que estava indo com um grupo de Minas Gerais. Então eu não fiquei sozinha em nenhum momento. Então se você quer ir para a Jornada da Juventude e você está apreensivo de você ficar sozinho, pode ter certeza absoluta, o brasileiro nenhum fica sozinho em Jornada Mundial da Juventude. Mesmo que você não encontre ninguém da sua nacionalidade, o que eu acho muito difícil, você não vai ficar sozinho, porque lá todo mundo se une, todo mundo é amigo, independente de falar a mesma língua ou não. Então foram essas pessoas que me salvaram. A Priscila, inclusive, ela brincava que ela era a minha mãe e Kelsey era o meu pai lá na jornada, já que eu estava sozinha. Essa paróquia também, ela não serve apenas como uma espécie de organização para distribuir os peregrinos, sabe? Essa paróquia, ela também vai servir para alguns eventos, porque acontecem várias coisas ao mesmo tempo durante todos os dias da Jornada da Juventude. Então, por exemplo, cada paróquia, todas as manhãs, ela fornece a catequese, ela tem a disponibilidade da catequese para os peregrinos com brasileiros. No caso, se a sua paróquia que você ficar tiver só brasileiros, então vai ter a catequese e logo após, todas as manhãs, tá, gente? E logo após da catequese tem a celebração da Santa Missa, e aí era só depois da celebração da Santa Missa que a gente se reunia e saía para conhecer alguns pontos turísticos e também outros eventos que estavam acontecendo em paralelo, como por exemplo no Parque Omar. Sempre tem algum parque grande da cidade que fica acontecendo alguns eventos, como por exemplo confissões, algumas apresentações locais. Então sempre é importante você estar andando em grupos. Você não vai ficar sozinho, não só com relação às pessoas da sua nacionalidade, como de outras também. Você pode fazer amizades com pessoas de outras nacionalidades através de uma coisa chamada câmbio, que eu, marinheira de primeira viagem, nem sabia que existia, só tive conhecimento lá. Tem um trechinho do vlog também, eu falando, eu mostrando as pessoas fazendo o câmbio e eu com a minha mãozinha assim, ó, vazia, abanando, porque eu não tinha levado nada. O que é o câmbio, para quem nunca foi para a jornada e nunca ouviu falar nisso? O câmbio é uma espécie de brinde que você leva, tá? Em grande quantidade. Então, por exemplo, tinha gente que levava chaveiro da padroeira do Brasil, tinha gente que levava terço com as cores da bandeira do Brasil, tinha gente que levava bottom com a bandeira do Brasil, com a bandeira do grupo que ele fazia parte, para trocar com pessoas de outras nacionalidades. Tiveram até pessoas que levaram cédulas de R$2, pessoas que colecionavam moedas, para trocar com pessoas, e trocaram com pessoas da China, com pessoas da Índia, dos Estados Unidos, enfim, as moedas que ainda faltavam na sua coleção, essas pessoas aproveitaram para trocar lá no momento do câmbio. Então, dicas para você, o que levar para a Jornada da Juventude. Além de você levar o câmbio, eu também aconselho, principalmente se você for ficar em alojamento, em casa de alguma família, você levar uma imagem da padroeira do seu país, no caso, a imagem da padroeira do Brasil. Não precisa ser uma imagem de grande porte não, tá? Pode levar uma imagem pequenininha, porque aí sempre que os donos da casa eles se reportarem aquela imagem, eles vão lembrar automaticamente de você que foi um peregrino do Brasil, que chegou até a casa dele e que deixou essa imagem da padroeira para abençoar a sua casa. Uma outra coisa também que é muito importante você levar é repelente, leva protetor solar, porque você não sabe como vai ser lá todos os dias da jornada. Leva protetor solar, leva colchonete ou um colchão inflável para aguentar aí a vigília com o Papa. Lembrando que na vigília com o Papa tem a caminhada, que é uma caminhada penitencial. Então, se você não gosta de fazer caminhada, não é acostumado, é sedentário, não tem um hábito de andar muito, se prepare, porque o próprio nome já diz, tá? É uma caminhada penitencial. E aí nós viramos à noite junto com o Papa, e aí você não aguenta e utiliza o colchão inflável para dormir durante a vigília mesmo, tá? Então eu citei, por exemplo, essa questão da vigília, que é um dos eventos que nós temos com o Papa, mas além disso nós também temos a missa, tanto a missa inicial de abertura oficial com o Papa, como também a missa de encerramento, que é quando nós descobrimos qual será o próximo país a sediar a próxima Jornada Mundial da Juventude. Temos também a Via Sacra, enfim, evento que não falta, tanto com o Papa quanto sem ele, para você realmente aproveitar na Jornada Mundial da Juventude. Aproveito para abrir um parênteses aqui, que quando você vai para a jornada, uma das características da Jornada Mundial da Juventude é a liberdade. Você tem a liberdade de escolher o que você vai querer ver, qual dia, qual data.
Na minha paróquia nós tivemos um pequeno probleminha, se é que eu posso falar assim, sabe? Eles estavam com tanto cuidado, com tanto zelo com esses peregrinos que eles estavam recepcionando, que a gente só podia sair se fosse com alguém da paróquia. E menina, isso deu uma certa dor de cabeça, mas assim, a gente não estava com raiva deles em nenhum momento, sabe? A gente não estava estressando. Mas confere o vlog que você vai entender direitinho. Enquanto as pessoas das outras paróquias estavam tendo essa liberdade de sair a hora que quisesse, voltar a hora que quisesse, com a gente foi um pouquinho diferente. Outra coisa, com a Jornada Mundial da Juventude, o que você mais vai ter na vida é histórias para contar. Por exemplo, vou só citar uma história minha, tá? Eu nunca imaginei que eu fosse, por exemplo, dormir no banco de uma igreja. Eu passei o dia todo andando com o grupo que eu estava, que era do meu amigo Kelsey, de Minas Gerais, dos meus amigos, e quando eu regressei para a paróquia, que era o ponto de encontro de todo mundo, para que eu voltasse para casa junto com a família, a menina que estava comigo nessa casa desses familiares, a Bia, ela demorou muito a voltar porque ela estava no show. Ah, outra coisa, durante toda a semana da Jornada da Juventude, tem shows com artistas de vários países que são católicos. No ano passado, nessa última jornada do Panamá, o grupo católico que estava lá foi da comunidade Shalom. E aí, como a Bia, ela demorou muito a chegar e eu estava caindo de sono e de cansaço, eu acabei dormindo e eu realmente dormi pesado no banco da igreja. Mas isso aí é só uma das histórias que a gente tem para contar e eu nem posso me prolongar muito nesse vídeo, porque como vocês estão vendo, ó, já está anoitecendo, eu nem posso me prolongar muito, tá? E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, que sequer é um jovem católico e ainda está sem entender muito bem o que é essa Jornada Mundial da Juventude, que eu estou falando tanto, que viagem foi essa que eu fiz ano passado, eu preparei um pequeno resumo para você entender melhor a história da Jornada Mundial da Juventude. Olha só. Idealizada pelo Papa João Paulo II em 1986, a Jornada Mundial da Juventude tem o intuito de celebrar a fé em Jesus Cristo e reunir jovens católicos de todo o mundo. 2 eventos importantes marcaram o início da JMJ: o Jubileu dos Jovens em Roma para o Ano Santo da Redenção em 1984, quando o Papa entregou a cruz aos jovens, e em 1985, quando aconteceu o Encontro Mundial dos Jovens por ocasião do Ano Internacional da Juventude, proclamado pela ONU. O Papa dedicou uma carta apostólica aos jovens, convidando-os para mais um encontro em Roma, a primeira Jornada Mundial da Juventude, em 1986. Em 87, João Paulo convocou os jovens ao encontro em Buenos Aires, tornando a JMJ um encontro de peregrinação internacional. Nesta edição, João Paulo reafirmou o que vinha dizendo aos jovens desde o início de seu pontificado: vós sois a esperança da Igreja, vós sois a minha esperança. Além do contato com jovens católicos de várias partes do mundo e da oportunidade de estarem junto ao Papa, os jovens ainda participam de catequeses, palestras, via sacra, missas, shows com artistas católicos de vários países, além da caminhada penitencial e da vigília com adoração junto ao Papa. Quem vai à Jornada Mundial da Juventude também tem que estar disposto a enfrentar filas gigantescas para comer, ir ao banheiro ou mesmo pegar transportes, devido à grande quantidade de jovens. E está também disposto a utilizar banheiros químicos ou de estabelecimentos comerciais durante toda a programação do dia. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que realmente tenha sido útil para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder uma por uma. E se você também já foi para a Jornada Mundial da Juventude e tem alguma história interessante para contar, deixa a tua experiência aqui embaixo que eu vou amar saber, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!